Meus irmãos, para abrir a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 34, no versículo 1 e 2. Aleluia. Que diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Versículo 2. E fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Pode tomar o assento. Eu confesso para os irmãos que eu estou um pouco nervosa, mas eu creio que o Senhor vai falar aqui nessa noite, amém? Aqui nós vemos que conta a história de Josias, que ele assumiu o reino quando ele tinha apenas 8 anos de idade. E por que ele assumiu o reino quando ele tinha 8 anos de idade? Porque o seu pai, Amon, tinha morrido. E ele teve que assumir o reino, porque ele era o único herdeiro. E quando ele assumiu muito jovem, muito novo. Mas isso não influenciou em nada, porque ele teve maturidade. Porque ele tinha que aprender tudo que um rei fazia, tudo que um rei tem que fazer, o modo de agir, como reinar, como julgar as pessoas. E ele teve que aprender tudo isso. Mas a Bíblia fala que, se vermos mais para frente, fala que ele foi um dos reis mais piedosos, mais generosos, um dos reis da Bíblia mais bons que teve. Mas se for ver a história dele, o seu pai e o seu avô, o reinado deles não foi bom. Eles adoravam outros deuses de estátuas, mas ele quis ser diferente. Mesmo o povo acostumado com outros deuses, mas ele fez a diferença. Com apenas 8 anos, ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele, assim como Deus tem na sua vida. Não importa a idade, não importa se é grande ou pequeno, não importa se é mulher ou homem, mas o que importa é que você possa entender que Deus tem um plano na sua vida. Mas ele, com apenas 8 anos, ele entendeu os planos de Deus na vida dele. E Josias, mais pra frente, fala que Josias, quando ele estava no 8º ano de seu reinado, isso ele tinha 16 anos, e ele buscou a Deus. No versículo 3, que continua, ali fala, porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Mesmo ele sendo novo, ele sabia que sem Deus, nada ele poderia fazer, porque sem Deus nós não somos nada. Aleluia, nós não conseguimos, porque Ele fez a promessa em nossas vidas. Aleluia. Porque Deus não escolhe idade, como eu já disse. O que Ele quer é um verdadeiro coração que adore o nome dEle. O que Ele quer é um coração sincero, que entenda o plano de Deus na sua vida. Aleluia! É isso que somente Ele precisa. E mais pra frente ainda, nós vemos que no 10º ano, que são 12 anos, começou a purificar o lugar. Purificar é reconstruir o lugar. O que eu vejo com isso? Josias, com seus ancestrais, não serviam ao nosso Deus, ao mesmo Deus que ele estava servindo. Mas ele mudou todo o cenário, toda a história que o seu pai, que o seu avô tinha feito, tinha adorado outros deuses. Ele mudou a história. E assim como ele mudou a história, Deus quer te usar para mudar vidas, para mudar histórias de pessoas. Aleluia. Até mesmo a sua. Eu não conheço a todos que estão aqui. Eu não sei o passado, não sei como que é a sua vida, mas Deus quer te usar do jeito que você é. Todos nós temos dificuldades, temos limitações, mas isso pode tornar testemunho para você. Isso pode ser uma arma, pode ser um instrumento
para que você alcance outras vidas. Aleluia, Jesus. Esse é o meu testemunho. Como vocês veem, eu sou gaga, eu tenho um problema na fala. Eu poderia me limitar, eu poderia não ter aceitado, mas eu entendi o propósito que o Senhor tem na minha vida. Mesmo com esse problema, mesmo com essa dificuldade, eu entendi o plano de Deus na minha vida. Glória a Jesus. É isso que eu venho dizer. Não importa a sua dificuldade, não importa a sua limitação, o Senhor quer do jeito que você é. Aleluia. Assim como Ele fez na minha vida, eu poderia me calar, mas em vez disso eu falo ainda mais. A minha mãe, o meu pai e a Débora sabem muito bem que eu falo o dia inteiro. E a Débora até, ela se irrita comigo. Mas eu não paro de falar. O meu pai diz que eu sou presenteada, assim como ele ele não é gago, mas é melhor do que eu. Ele fala melhor. E é isso. Não importa. Você que tem a fala boa, Deus quer te usar. Você que pode falar, que tem a fala melhor ainda do que a minha, Deus quer te usar, jovem. Deus quer te usar, adolescente. Não deixe as suas limitações. Ai, mas eu tenho vergonha. Eu também tenho. Mas se eu fosse pela minha vergonha, eu não estaria aqui. Eu vou com coragem. Aleluia! Deus vai me usar. Eu não estou falando para homens. Eu não estou fazendo para Deus, para homens. Mas eu estou fazendo para Deus. O que eu estou fazendo é para Deus, é louvar ao nome dele. É isso. Eu lembro que quando nós estávamos em Bocaiúva, meu pai ainda era pastor lá, eu acho que um culto de jovens, eu não lembro muito bem, entrou um casal com 2 filhos, os dois são cadeirantes, mas não eram jovens, crianças, eles eram adultos, dois homens, estavam em cadeira de rodas e aquilo chamou a atenção do povo. E eles foram, se sentaram no primeiro banco e o culto começou a se passar. E o meu pai, ele sempre fez esse momento de oração de 5 minutos. E eu estava perto deles, assim. Eu acho que meu pai já contou isso, mas eu vou contar novamente. E na hora da oração, a mãe pegou as 2 cadeiras de rodas e se ajoelhou no meio deles e começou a orar por eles. E aquilo chamou ainda mais atenção. E eles não conseguiam falar, o braço todo atrofiado, todos inteiros, assim, com problemas. E do nada eu comecei a ouvir um som, como E eles estavam dando aleluia, estavam glorificando a Deus. Aleluia, mesmo Jesus. não podendo falar, mas eles estavam glorificando a Deus. E você ainda não levantou a mão e não adorou a Deus. Eles não podiam fazer isso, mas eles se esforçavam para fazer o melhor para Deus. Aleluia. Então faça. Você que tem a fala boa, que pode se movimentar, que pode levantar a sua mão, faça isso. Porque assim você vai salvar vidas, é assim que Deus quer te usar. E depois o meu pai foi lá, levantou do púlpito e pensou, ele conta que foi pensar para abençoar eles. Mas eles foram, agarraram no braço do meu pai e começaram a orar por ele. Aleluia. Começaram a abençoar ele. Então, imagine que você faça o seu melhor. Faça o que Deus está te direcionando a fazer nesta noite. Eu sempre fui diferente. Eu sempre tive isso comigo. Antes, eu não gostava muito de falar assim no público, por causa disso. Mas eu entendo que o Senhor, Ele fez eu desse jeito. Aleluia. Várias vezes eu questionei que eu era gaga e tudo, mas eu entendi. Até a minha mãe fala que, filha, você é muito especial, filha. Você poderia se calar. Deus poderoso. Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus.
Deus e poder. Grande Deus. Meu Deus, poderoso Espírito Santo. Deus de poder. Glória. Ela sempre fala que eu poderia me calar, mas o Senhor, ele me escolheu assim, Deus. e assim que eu devo ser. Eu Aleluia. devo usar as armas que eu tenho. Não tem que ser famoso, não tem que ter dinheiro, mas é você usar o que você tem. Aleluia. Assim que eu te quero, o Senhor quer te usar. Tenho maturidade para entender isso, assim como Josias com apenas 8 anos. Ele entendeu que ele tinha que fazer a diferença. Então entenda que o Senhor, ele quer que você faça a diferença. Ande na contramão do mundo, não na mão deles. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Vai ter espinhos no caminho, vai ter dificuldades, mas Deus nunca põe uma prova no seu caminho. Se você não vai aguentar, Deus põe lutas, Deus põe dificuldades. Mas Ele sabe que você vai conseguir se você estiver com Ele. Se você buscar a face dele, você vai conseguir seguir em frente. Então siga, use o que você tem. Use as armas que Deus está te dando para lutar. Faça o que Deus está te direcionando a fazer. Glória a Jesus. Aleluia. O Espírito Santo maravilhoso. Aleluia. Ele tem um plano na sua vida. Basta você crer, acreditar e confiar nele, que tudo vai ser direcionado. Basta você ter ele, basta você orar, que tudo vai dar certo, que Deus vai te usar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Quando nós estávamos ainda em Bocaiúva, eu sempre peguei as salas mais difíceis na escola. Em todas as séries, eu sempre peguei a sala mais complicada. E eu não entendia isso. E os meus pais falavam, Deus tem propósito nisso. Deus quer que você faça a diferença. Mas quando eu falo que era difícil, é muito difícil nas salas que eu sempre pego. Até que em Rio Branco foi muito difícil lá. Eu já sofri bullying por isso, mas eu nunca me calei. E eu peguei uma sala, uma professora que ela era muito atormentada. Eu estava no quinto ano, né? E eu peguei essa sala. Aquela escola, ela era terrível mesmo, mas a sala que eu peguei era horrível e a professora também, ela era muito difícil. E eu fui, ela sempre falava, ela saía pro recreio pra fumar, ela saía do portão e ia lá. Daí a aluninha que estava comigo, ela falava, professora, você vai fumar? Daí ela falava, não, eu vou agora. Mas a Ana Abigail está orando por mim e eu serei liberta. Amém. Ela confiava em mim. Eu, com a minha dificuldade, ela pegava a cadeira, se sentava na minha frente e contava tudo. Tudo dos pentes dela, a dificuldade dela com o filho. Ela já tinha perdido o filho. E mesmo assim, ela confiava em mim, drogas, né? Que perdeu o filho nisso e o outro que estava já indo para esse caminho já. Ela não tinha esposo, só tinha esses 2 filhos e eram também viciados em drogas. E ela confiava em mim, porque ela via que eu era diferente. Aleluia. A minha mãe, eu chegava em casa, eu contava para ela ficava espantada comigo. E eu ficava um pouco atormentada, né, com essas coisas, com medo e tudo.
que a cidade mesmo era terrível. E a minha mãe, ela foi na escola, falou com a diretora para mudar de sala. E a diretora, ela falou bem assim: olha, eu posso até mudar ela, mas tudo que já tentaram afastar ela, o juiz está protegendo ela, mas os pais já tentaram afastar ela. E todos os problemas que ela tem, ela fala que a Ana Abigail está orando por ela, porque ela confiava em mim. Jesus, ela via que eu era diferente. Tinha coisas que aconteciam na escola e ela falava que eu estava orando aleluia, por Jesus. ela. Tanto que a mãe não mudou de sala. E aquele ano eu consegui transformar a vida dela. Aleluia. Foi uma bênção aquele ano. E a professora também, como eu disse, ela era muito atormentada. E aquele ano foi diferente. Ela conseguiu ficar na escola, ela conseguiu ser diferente por causa que eu estava orando. Aleluia! Ela confiava na minha oração. E agora eu digo, pessoas de fora podem confiar em ti? Podem confiar em sua oração? Jesus querido. Eles podem ver que você é diferente? Agora nós não estamos na escola, mas em rede social pode ver que você é um homem, é uma mulher, Aleluia, é um Jesus. jovem diferente. Pode confiar em você? É isso que Deus quer, que nós sejamos diferentes. Assim como Josias foi diferente, nós também devemos ser. Aleluia. E aqui eu já vou estar encerrando. Que Josias começou a reconstruir o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, que os seus pais tinham transformado aquele lugar em um lugar de adoração aos deuses de pedra, de ouro, essas coisas de estátua. Enquanto Ilquias estava no templo, ele achou o livro da lei que tinha sido se perdido, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E eles tinham perdido há muito tempo, e ali Ilquias foi e levou o livro para o rei. E o rei, quando ele começou a ver, ele rasgou as suas vestes e se humilhou perante Deus, porque ele sabia que o povo tinha errado por perder o livro da lei. E Deus poupou ele, porque ele se humilhou perante Deus quando soube daquilo. Ele se humilhou e Deus usou ele para fazer a diferença lá. Ele pôs Deus em tudo que ele fazia. Ele buscava Deus. E o povo viu que ele era diferente, começou a seguir os planos de Deus através de Josias. E assim como Deus usou Josias, Ele quer te usar para fazer a diferença. E aqui eu encerro. E eu quero que vocês se coloquem de pé. Assim como Deus usou Josias, Aleluia, Jesus. Ele também quer te usar. Não deixe o mundo dizer o que você tem que fazer. Você somente tem o que eu quero falar. Quando eu estava orando para o Senhor me falar a palavra, Ele falou maturidade. Ele falou como maturidade. Fale sobre maturidade. E é isso que eu venho te dizer, que você possa ter maturidade espiritual, para que você possa entender os planos que Deus tem na sua vida.